Oi, gente, eu sou a Ana Júlia Ribeiro, professora de Comunicação e Marketing aqui da FAAP. Sejam bem-vindos a mais um programa Fora da Sala. Esse programa é o novo programa da Rádio TV FAAP, onde eu converso com os meus amigos professores fora da sala, sobre tudo que vocês, alunos, não ficam sabendo que a gente conversa, que você descobre. E para falar sobre aulas remotas, eu recebo aqui no programa de hoje Nathalie Ronhat, Tiago Costa e Diogo Borhausen. Muito bem-vindos ao Fora da Sala, gente. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Oh, valeu, muito prazer estar aqui. Nossa, obrigado. Você já começou a se complicar. Vamos que vamos. Eu já ia zoar, eu já ia falar, pô, já complicaram sua vida logo no começo. Hornhard, Bornhausen, ainda bem que tem um Costa aqui para te ajudar, né? O Costa foi maravilhoso, salvou minha vida. Eu acho que eu falei o sobrenome de todo mundo certo, né, gente? Amanda Klein. Amanda Tales. Klein. Que nem da... Salles. Klein. Clarice. Não, Klein, que nem... Klein. Para a gente começar, a gente vai falar que, na verdade, há mais de um ano, nós fomos tirados do nosso incrível campus da FAAP, colocados dentro de nossas casas. E a gente achou que a gente ia ficar, na verdade, só um mês dentro de casa. Esse mês está durando quase 2 anos e nós estamos trabalhando remotamente e dando aulas remotas. Então, o tema do programa de hoje é esse. Para a gente começar, eu queria propor um Eu Nunca, para a gente assumir aqui o que a gente já fez ou não fez diante desse cenário de aula remota. A primeira pergunta que a gente tem aqui é: eu nunca acabei uma aula mais cedo porque eu estava cansado ou com fome. Vocês podem falar eu já, ou pode beber água, tá? Cadê? A Rádio TV FAAP não disponibilizou nossa cachaça aqui? Produção, não chegou a minha. Não chegou a mim também. Eu acho que vocês estão me enrolando e fugindo da resposta. Eu nunca acabei a aula mais cedo, porque eu estava cansado com fome. Eu nunca, não. Forma nenhuma. Eu nunca passei uma aula previamente gravada ou passei um vídeo porque eu estava com preguiça de dar aula. Não, jamais fiz isso. Acho um absurdo se algum professor faz isso. Se alguém grava podcast, acho... Gente, gravar aula, oi? É um absurdo, né, Nathalie? É um absurdo. É um absurdo. Agora essa... agora não pode mentir, viu? Falando sério, agora... Mas quem tá mentindo aqui? Tem ninguém mentindo aqui. Ninguém mentindo, imagina. Só tomar mais uma água. Não tá lembrado, não. Não, nunca nem vi. Eu nunca dei uma aula de pijama. Eu nunca dei. Já. De pijama, tipo, total, assim, não. Pijama parcial, sabe? Tipo aquela calça de pijama que ninguém tá vendo, uma camisa bonita bem passada. O melhor estilo William Bonner, assim, né? Bermudinha embaixo, camisa em cima. Exatamente. Agora eu não posso levantar, tipo, assim, se tocar a campainha. Tá de pijama, Diogo? Por baixo? Não. Pijama. Roupa de casa. Roupa de casa. Roupa de casa. Melhor descrição. Eu acho que a pandemia criou essa descrição nova, né? Que antes era roupa de casa e pijama era meio a mesma coisa. Hoje não. Hoje é o pijama, que é o que você põe pra dormir ali, e a roupa de casa, que é pra dar aula. Eu nunca tive saudade das aulas presenciais. Nossa. Já. Pode beber o negócio inteiro, né? Vão virar, né? Claro, todo dia. Todo santo dia. E agora tem uma última. Eu nunca quis desligar a minha câmera também. Já, claro. Cara, se tá tudo desligado, dá vontade de desligar também. Aliás, esses dias eu fiz isso, eu desliguei junto. Falei, vamos ver agora como que acontece. Daí todo mundo ligou, foi ótimo. E vocês juram? Eu nunca tive vontade de desligar, de verdade, mesmo com todo mundo desligado. Eu acho que eu sou muito narcisista, eu gosto de ficar me olhando. Sagitariano. Aliás, as aulas remotas aumentaram o narcisismo, né, Thiago? Porque ficar se olhando na telinha foi um golpe psicanalítico aí nas pessoas. Demais. Mas eu aplico agora a autovisualização, eu não deixo. Eu também não.
Tem mais, isso, não sabia. Isso. Fazendo 1 ano e 2 meses depois eu não sei como fazer isso. Gente, em março do ano passado, a gente não imaginava que a gente fosse ficar tanto tempo, né, dentro de casa. Quais foram os maiores perrengues que vocês enfrentaram nas primeiras semanas de ensino remoto? Eu virei coordenadora, né? Pois é. Esse é o senhor perrengue, hein? Olha, e ninguém prepara a gente para esse negócio aí não, hein? Ninguém. Nossa, acho que teve muito, né, gente? Acho que aquela nossa semana de ajuda que a gente fez de preparação de treinamento, acho que aquilo ali foi insano, assim. A gente precisava estar junto de alguma forma e aí a gente aproveitou aquele momento para aprender, ensinar. Tava todo mundo um pouco, bastante desesperado ali, né? Eu lembro que em 4 dias, assim, mais ou menos, a gente se adaptou. E aí todo mundo começou a usar aplicativos que a gente não usava com frequência antes, né? Mas foi tudo muito rápido. E eu acho que a gente fez uma boa transição. Ela foi rápida, mas ela foi bem direta, assim. Eu acho que o maior perrengue, pelo menos da minha parte, assim, o maior perrengue foi ensinar os meus colegas que não estavam dominando os aplicativos ainda. Esse, para mim, foi o maior perrengue. Conseguir lidar com todas as novas demandas que surgiram. Porque antes a gente ia para a sala, dava aula, preparava a aula, conversava, ficava lá com os colegas, tirava dúvida de um aluno ali. E aí eu senti muito esse aumento de demanda e eu não consegui, no primeiro momento, fazer a gestão do meu tempo. Não, agora eu preciso parar. Eu falava com todo mundo no WhatsApp, eu queria responder todo mundo na hora. Isso me deixou muito sobrecarregado. Para mim, acho que esse foi o maior perrengue. Eu acho que um dos... Não chega a ser bem um perrengue, mas um desafio que se apresentou foi... Tinha o conteúdo, tinha que inovar todo o conteúdo, né? Pensar toda a plataforma e toda a modalidade, que nem a Nathalie brincou dos podcasts, inventar 1001 maneiras, mas ao mesmo tempo tendo que apresentar o conteúdo, mas dividir todo o choque de tudo isso com os alunos, com os colegas também. Então, no meio disso, era a função da matéria que precisava correr, mas, ao mesmo tempo, todo mundo engasgado com aquilo tudo, né? Com essa mudança toda. Tá sendo um desafio permanente, assim, muito interessante, mas desafiador. Mas como tudo pode ter uma parte boa também, qual, na opinião de vocês, são os prós do ensino remoto e das aulas online nesse momento? Nesse momento, depois de 1 ano de pandemia, cara, acho difícil falar, porque a gente tá com muita saudade do presencial, de ir para a sala dos professores, de tomar aquele café ruim, de roubar o cartão do café do amigo. Eu às vezes falo, eu vou na FAP só para tomar o café da máquina, para eu lembrar que ele é ruim. Mas, enfim, não é do cartão que a gente tá falando, nem do café. É de toda a conversa que a gente tinha, porque assim, acaba a aula agora, né? A gente não tem mais o momento da sala dos professores. Então, o que a gente faz nesse momento? Fica em outra tela, né? Então, pensando em prós, eu acho que a gente tem a possibilidade de chamar colegas de outros lugares do Brasil para participarem das nossas aulas. Acho que isso é muito rico. Mas, cara, eu tô saudosista, assim. Então, falar de pró agora, eu não consigo encontrar muitos nesse momento. Eu sei que tem vários. No nível pessoal, é acabar a aula. Eu concordo com a Nathalie. Eu acho que o café depois, todo mundo, roubar cartão é maravilhoso e tal. Mas sair, ir na varanda, sol, plantinhas, né? Porque nesse processo todo eu virei, né, a velhinha de Santa Cecília, tá virado um jardim, minha casa, enfim. Então, ir lá, sabe, dar uma relaxada, você volta e tal. Isso é um processo interessante, pessoal, assim. Agora, eu acho que pró é uma nova relação, né? É uma nova relação de aula. Isso que eu não sei como que vai acontecer depois, enfim, a gente pode até falar disso também, mas é desafiador de uma outra forma, assim, como eu estava falando antes. É muito interessante também. Os prós, para mim, como o Diogo falou, acho que
que a gente teve que ser mais inventivo, mais criativo, né? Pensar em novas maneiras de ensinar coisas que a gente já ensina há muito tempo. Então, você tinha lá um PPT que você já usava há muito tempo, você teve que dar um jeito naquele PPT, fazer outro, colocar um filme, colocar uma imagem, fazer outras coisas. Então, acho que isso é muito bom, incentiva. Mas eu tenho um outro tipo do Diogo, assim, que eu posso acordar um pouco mais tarde, né? Então, dá um tempinho ali antes. Tô fazendo exercício todo dia antes de começar a aula, né? Dá para fazer outras coisas com esse tempo aí do deslocamento, ainda que eu vá rapidinho para a FAAP. E vocês que dão aulas em cursos diferentes, vocês sentem que no perfil do aluno da aula remota tem uma modificação? De curso para curso, você diz? Sem dúvida. Ainda mais no primeiro semestre, Nathalie, que me pegou os primeiros semestres já, que é principalmente o pessoal que entrou no semestre passado e nesse, que não se conhece presencialmente, né? Então, você, além da aula, você está ali dentro de um grupo que está se formando e você está fazendo parte dele também, é muito interessante. Eu não sinto diferença entre os cursos. Eu dou aula esse semestre, eu estou em rádio e TV, relações públicas e publicidade. Eu não sinto diferença entre os cursos, eu sinto diferença entre os semestres. Então, a galera que está no meio do curso, sim, eu dou aula no 6º semestre, por exemplo. A galera do meio do curso está mais cansada, sim, não tem mais o mesmo pique de abrir a câmera e conversar. Aí tem uma variação outra de tudo. A galera que está mais no começo do curso, esses empolgam mais ainda, tá? No 3º, por exemplo, ainda participam mais, mas menos, acho, do que eu não dou aula para o 1º e para o 2º, né, esse semestre, mas acho que é um pouco menos. Aí você pega a galera do 7º, né, de rádio e TV, tá no último ano, aí a turma inteira, porque é o TCC, eles estão tensos, a gente precisa trabalhar bastante, então dá esse equilíbrio. Eu vejo mais essa diferença mesmo entre os semestres, não tanto entre os cursos. Eu vejo uma diferença de época também, tipo, começo do semestre, eles estão, acho que normal, né, um gás maior, assim, e aí vai chegando pro fim, aquela diminuição de câmeras abertas. E eu acho que, pensando em semestres, eu estou dando aula agora em todos os cursos de comunicação. Hoje, né, nesse semestre, só para o 5º, mas já dei nos outros, 1º, 2º, 8º. Tem uma coisa que é isso, né? 1º semestre agora, eles não se conhecem. E o encontro, esse momento aqui, é muito mais do que uma aula, porque é um momento de prospectar também, né? Você quer saber, aquela menina bonita. Então, é um outro contexto para eles. Você tá com uma cara meio zoada, você não vai abrir câmera. Não é que nem a gente aqui, né? Porque tem dia que eu entro e nem me maquiei, não tô. E, né, tudo bem. Já passei dos 30. Mas acho que com eles tem isso também, né? A coisa do não se conhecer por aqui. E aí é aquela coisa de se olhar o tempo inteiro também e ver, não se dar bem com a câmera, porque essa câmera do Zoom não é legal, né? Pra gente se ver o tempo todo, por isso que eu tirei a minha. Então, acho que tem isso também. Esses dias um aluno, semestres mais avançados, qual todos nós conhecemos, mas não vou citá-lo, né? Enfim, ele falou assim, o grupo de iniciação científica, ele falou, olha, uma das coisas mais terríveis para nós no Zoom é quando a gente percebe que o professor tá podre, que ele tá cansado. Daí a gente não sabe muito bem o que fazer. Eu achei tão genial essa declaração. Eu falei, putz, tentando visualizar eles assistindo, né? Esse cansaço, né? Pode ser interessante. Ô, Diogo, essa história aí, eu tava na pós do outro dia, né? Eu coordeno a pós de marketing digital, né? Comunicação e marketing digital. E aí eu tava lá orientando os TCC, você já fez isso junto comigo, a gente fazia juntos, né, no presencial. E aí eu entrei, dei uma explicação geral para a turma e fui fazer atendimentos individuais, né, para acompanhar o TCC lá na pós, cada um faz o seu, né.
Aí a primeira menina que entrou olhou assim e falou, tá tudo bem? Eu tava absolutamente acabado. Ela, não, professor, antes da gente começar, tá tudo bem? Falei, não tá, né? Boa. Falando em situações engraçadas, tem alguma que vocês podem compartilhar com a gente durante uma aula no Zoom que aconteceu? Bom, já entra hacker, ou desconhecido, não sei se era hacker, mas já entrou na minha aula. Foi numa turma de primeiro semestre, se não me engano, e era um nome tipo assim, Rick o Pelado. Aí eu falei, gente, vocês estão me zoando? Quem é Rick o Pelado? Tipo, não, professor, acho que foi bem naquela época que a gente viu essas matérias e rolou comigo. E aí o Rick o Pelado, ele mandou umas coisas no chat, assim, eu deixei pra ver até um dia, mas não apareceu pelado, aí eu tirei ele da sala, não apareceu. Pô. Como ele não apareceu, eu tirei ele da sala. Exato, acho justo. E com vocês? Cara, eu acho que a mais divertida, eu tive duas, vai. Eu tive uma num dos cursos aí, uma galera do segundo semestre. A gente tava na aula e eu não aguento, né, gente? Eu falo. E aí a menina tava com a câmera aberta, assim, e aí passou um rapaz só de cueca, assim, atrás dela. E aí eu falei, oi, quem é o bonitão ali? Quem que é esse? Aí, tadinha, ela ficou morrendo de vergonha, desligou a câmera rapidinho, depois ela voltou. Aí eu tava fazendo atendimento, ela, professor, desculpa, era meu irmão, que absurdo, não sei o quê. Eu falei, não, fala pra ele se ele quiser participar, tamo aí, né? E aí uma outra foi que a aluna entrou na aula da piscina. Então ela tava de biquíni, deitou assim na espreguiçadeira, gostoso, e ela esqueceu a câmera ligada. E eu também não aguentei, né? Eu mandei nossa, queria estar dando aula aí, né? Ainda bem que só vocês podem assistir a aula aí. Eu queria estar dando aula aí. Ela tomou um susto, derrubou o computador, caiu. Aí fechou a câmera e falei, vocês sabem que é brincadeira. Lembrei de mais uma. Eu falo muita bobagem, assim, né? Estou me contendo aqui porque estamos na TV FAAP, mas na aula eu uso expressões muito leves, assim, e aí eu brinquei com os alunos, eu falei, um dia que eu percebi que eu estava um pouco solto demais, eu falei para os alunos, gente, quem tá sem fone, bota o fone aí, porque o pai não precisa ouvir essas coisas que eu tô falando, né? Aí a menina abre o microfone e fala, prof, meu pai ama a sua aula, pode continuar. Então tá bom, né? Vamos nessa. Uma vez eu tava dando uma aula e daí sabe aquelas piadas que só a gente entende, assim? Tipo, eu fiz a piada e achando que ia ser super engraçada, ninguém riu e veio a voz da mãe no fundo rindo. Genial. Isso é curioso, né? Poxa, alguém curtiu o comentário, né? Pais assistindo a aula, isso é muito bom. Vários assistem a aula. Vários. Normalmente nas aulas de sexta-noite sempre tem a família inteira acompanhando as aulas, é um barato. Eu tenho uma boa história. Na verdade, eram 2 alunos da mesma sala. E eles sempre estavam, cada um no seu Zoom, né? E aí, toda vez durante a aula, eu sentia que tinha um entrosamento ali a mais, mas eu ficava na minha, né? Não vou falar nada, mas estou aqui olhando. Eles ficavam se olhando durante o Zoom e tal, não sei o quê. De repente, ao longo do semestre, eles aparecem no mesmo Zoom. Começaram a namorar durante a pandemia. Muito bem. Você vê? Tem gente que se dá bem na pandemia, olha lá. Pois é, eu super tipo esse casal. Eles vão assistir, eles sabem que eu tô falando deles. Acho uma gracinha, gente. Eu tive uma interferência da minha mãe, falando em mães e pais, e eu tava aqui da aula, super falando e tal, não sei o que, e eu solto os palavrões às vezes. Aí eu mandei um palavrão, não lembro qual era. Aí minha mãe veio aqui, olha a boca, menina! Você tá aí, No meio da aula. No meio da aula. Portanto, nunca mais volte a desobedecer em sua vida. Você me promete? Sim, mamãe. Ai, ainda bem. Genial. Gente, falando sério, vocês já se adaptaram a essa realidade remota?
Não era pra ser um programa de humor. Já viu o vídeo do Porta dos Fundos de ontem? Pergunta se tá tudo bem, daí a pessoa fala, não, tá tudo bem, é um vídeo de 5 minutos contando tudo que aconteceu na pandemia, vale a pena assistir. Mais ou menos por aí, entre idas e vindas, né? Cara, depende. Se for uma cordialidade, assim, o dia a dia, o cotidiano, tá tudo bem. Agora, se você é uma pessoa que realmente se importa comigo, aí é mais complexo. Claro que eu me importo, pô. Tu é meu brother, irmão. Se tiver acontecendo alguma coisa, é só tu falar. Beleza, peraí. Te encaminhei aí, tá? Cabe o quê? Porque assim, muita gente quando me encontra, cara, quer saber se eu tô bem, né? Como é que você tá? Então eu fiz um vídeo resposta, porque eu fico menos repetitivo e fica menos cansativo pra todo mundo. Eu vou aproveitar a tua pergunta. Qual foi o hobby que vocês desenvolveram na quarentena? Nossa! Eu virei degustadora apreciadora de café. Eu sou a chata do café agora. Tem que ser moído na hora, tem que ser café bom, tem que ser na medida certa. Eu virei cozinheiro, né? Eu sou o cozinheiro da pandemia. Faço altos pratos. Nossa, aliás, quando acabar, Thiago Costa. Pois é, o seu Instagram virou você e o Álvaro Bufarato. Eu vou ficar uma semana na sua casa, sério. Vocês já sabem o caminho, pode vir. Vocês sabem que lá na minha casa, Dona Neide, que é minha sogra, gente, é na casa da Dona Neide que eu faço essas coisas. Eu fico lá metade da semana para poder sobreviver à pandemia, né? Porque aqui em São Paulo, esse meu quartinho com os meus bonecos, mas lá tem um quintalzinho, tem uma churrasqueira e tal, né? Em Suzano, aqui pertinho de São Paulo. Os meus queridos colegas já tiveram o prazer de estar comigo lá, vocês sabem o caminho. A hora que acabar a pandemia, eu falei que eu quero um feriado prolongado, não vai ser um churrasco, vai ser uma rave. Nós vamos ficar 4 dias comendo e bebendo. Mas é rave de velho, né? Rave de velho, evidente, né? Tem travesseiro pra dar um cochilo. Minha casa é encantada. Uma caminha debaixo da escada, inclusive, que é sensacional. Exato! É a cama das pessoas que se cansam depois de comer, e aí precisa fazer uma siesta. Depois de comer. Não, as pessoas que se cansam depois de comer e não conseguem subir a escada até os quartos. Daí tem uma cama debaixo da escada, entendeu? Exatamente. Friamente calculada. E quando as aulas voltarem ao normal... Mas espera, Ana, que o Diogo não falou o hobby dele. A Ana também não falou. Seu hobby! Gente, eu montei um bunker na minha casa, né? Morando sozinho nesse tempo todo. Então, assim, tem esteira, tem planta, tem vitrola, tem máquina de pão, tem não sei o quê. Tem tudo junto, misturado. Então, foram vários hobbies. Santa Cecília mesmo, né? Santa Cecília mesmo. Até samambaia tem na sala agora. Então, é incrível. É incrível. Só falta o cachorro. Ana, Júlia. Olha, eu tenho vários hobbies, viu, gente? De escrever poesia, cuidar de planta. Eu matei algumas plantinhas no começo, porque eu não tinha muito talento para cuidar delas. Então foram vários vasos de Comigo Ninguém Pode que morreram. Mas eu tenho um que está sobrevivendo já há 4 meses. E yoga, tomar sol. Eu mudei de cor, né? Não sei se vocês perceberam, mas antes eu não tinha esse hábito de tomar sol. Agora eu tomo sol no final de semana e mudei até de cor. A gente dança, a gente canta, a gente lê. Exatamente. Tudo dentro de casa. Quando as aulas voltarem ao normal, vocês acham que vai ser outro grande desafio a gente encarar esse novo modelo de sociabilidade? A gente vai ter que adaptar de novo? Total, porque eu já assisto, sei lá, filme, série, hoje já me dá um pavorzinho das pessoas se abraçarem, estarem sem máscara. Então, eu acho que vai ser uma readaptação, assim, a gente não sabe como ainda, né? Eu sinto um cansaço muito grande hoje quando eu tenho que sair de casa, muito maior do que quando era normal fazer isso, né? Então é um peso, assim, né? E aí eu não sei, eu acho que isso vai continuar quando a gente voltar até o ritmo pegar de novo, porque é tenso sair de casa, né? Tem um monte de preocupação, e acho que mesmo com a vacina a gente vai continuar um pouco assim. Então acho que vai demorar um tempo até a gente conseguir ter esse ritmo. Eu me vejo muito cansado, assim, tenho a mesma sensação da Nathalie, eu vejo filme e série, me dá um pânicozinho, assim. Ontem eu precisei ficar o dia todo fora de casa e quando eu voltei eu tava mega ansioso, assim, quase passando mal. Então acho que vai ter um período de adaptação tenso aí.
Ah, sim, com certeza. Concordo com os dois. E assim, nós escolhemos ser professores e ser professor tem muito a ver com dar bons conselhos. E que conselhos vocês dariam para os alunos que estão assistindo a gente agora, nesse momento de pandemia, nesse quase final de semestre? Eu acho que foi um processo, né? Tá sendo um processo, mas eu acho que a gente está se cobrando muito também. Eu, por exemplo, dentro de casa, eu acho que eu trabalho muito mais do que se eu estivesse na FAAP. Eu lembrava de dias, por exemplo, na FAAP, que eu dava aula, aí eu tinha que ficar lá. Tinha dia que eu não era produtiva e que tava tudo bem, sabe? Eu ficava lá conversando com os outros professores, 1 café, 2 cafés, 3 cafés, e era só mais um dia que eu não tinha sido produtiva. Aqui dentro de casa, acho que, a gente se cobra mais. Tipo, eu quero ser produtivo o tempo inteiro que eu destinei pro horário de trabalho. A gente esquece que a gente não era a todo momento produtivo também no presencial. Então, eu acho que o conselho é, cara, se respeita e tenha a memória da sua vida, da sua vida presencial também, que existiam esses momentos, que você não era produtivo o tempo todo e que tá tudo bem. Então, além disso, eu acho que eu não entendo que a gente vai estar nessa pandemia para sempre, mas eu acho que ela sempre vai existir, no sentido que a gente vai e volta, vai ser meio ioiô, assim, e que talvez, de fato, esses hobbies que a gente tem adquirido na pandemia, eles são os momentos que a gente tem que abraçar, assim, de verdade. Eu não falei um deles que é justamente meio pelo caminho do Thiago, que é ir para o meio do mato, onde não tem absolutamente ninguém, e fazer trilha, ficar umas 4 horas andando, só eu e o mato. Então, a gente tem que entender onde estão esses momentos e preservá-los. E aí, acho que eles vieram também para ficar. Então, eu vou por esse caminho do autocuidado, assim, que é extremamente importante, por mais piegas que seja, que todo mundo esteja falando. Eu queria falar rapidinho. Eu queria só dizer aqui que eles presenciaram a primeira vez que eu tomei uma garrafa de vinho inteira, e que foi nesse ambiente aqui, ó. Ai. Você vê o que a pandemia fez com a gente? Cara, é muito difícil dar conselho, né? Eu acho que a Nathalie falou, faz todo sentido, né? Se entender, ter esse autocuidado. E aí eu acho que uma parte disso, assim, é reservar tempo para o ócio, né? Vou falar de ócio criativo aqui, mas um ócio assim, cara, você quer ver um filme bobo agora? Porque a gente, na faculdade de comunicação, a gente tem o terrível hábito de analisar tudo o tempo todo, né? Então, eu vou assistir um filme, mas eu preciso olhar a fotografia, eu preciso olhar o roteiro, eu preciso olhar a atuação, eu preciso olhar a luz, o figurino. Não, cara, assiste o filme só porque é gostoso, né? Tenta desligar essa chavinha um pouco, para simplesmente curtir entretenimento. Eu sou, né, muito entusiasta do entretenimento, da ficção em específico, né? Eu tenho todas as minhas pesquisas são todas ligadas a isso, e eu realmente acredito que a ficção cura. Então, a gente às vezes precisa ler um livro sem estar pensando que, nossa, vai cair na prova ou qualquer outra coisa. Lê o livro porque ele vai te ajudar a resolver alguma coisa aí dentro da sua cabeça, né? Vai te acalmar, ou vai, né, mudar sua perspectiva sobre alguma coisa, mas sem ter essa intenção, né? Deixa acontecer naturalmente, que é uma letra de um pagode, que eu também estou sentindo falta de ir no pagode e tomar cerveja. E você, Diogo, qual é o seu conselho? Eu vou concordar com eles, mas vou tomar um outro caminho só para complementar. Utilizando aquele cartaz colado pelas ruas de São Paulo, às vezes, a gente tem o conselho inspira, respira, não pira, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, esse autocuidado todo. Eu acho que eles estão certíssimos e recomendaria a mesma coisa se eles não tivessem falado. Mas, junto disso, tenha cuidado com os outros,
também. Então, assim, a gente precisa ter os cuidados nossos, claro, mas às vezes a gente fica assim... Tomo por uma cacetada de entrevistas que a gente acaba vendo com psicanalista. Eu sei que a Ana Júlia também assiste muitos desses sujeitos que eu acompanho também, que é a gente tá... o autocuidado comigo, e às vezes a gente esquece dos outros. E esses outros estão tão despedaçados por diversas razões, não só a pandemia, como eu, né? Então, assim... compartilha isso, divide isso, compreenda isso também, né? Olhe para o outro como uma pessoa que está também vivenciando um processo também difícil para ele, assim como para nós, né? Eu acho que ambientes como o nosso aqui são oásis de fraternidade, e eu fiquei muito feliz de passar a tarde conversando com vocês nesse Fora da Sala, me senti abraçada, e sintam-se abraçados também. E todos vocês que nos assistiram aqui no Fora da Sala de hoje, muito obrigada à nossa equipe técnica, a toda a produção da Rádio TV FAP Corporativa, por estarem fazendo um trabalho fantástico, a coordenação da Nathalie Ronhardt. E acompanhem também o Instagram da Rádio TV FAP, porque assim, gente, a cada dia um novo post interessantíssimo. Gente, obrigada pela presença de vocês. Vocês gostaram? Foi ótimo, já acabou? Queria mais. Continua gravando aí, vamos embora. Já acabou, porque daqui a pouco a gente tem que entrar na sala, né? Então, o lado do café remoto, ele fica mais rapidinho. Obrigada. Vamos fazer a parte 2 disso aí. Bora. Tchau. Gente. Obrigado. Obrigada, gente. Beijo.